Hi guys, how are you? My name is Jaqueline and welcome to our English classes. Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Jaqueline e sejam bem-vindos à aula de inglês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre revisão. Nós vamos revisar alguns dos conteúdos que nós já aprendemos aqui na nossa videoaula, ok? Então vamos lá. Nós vamos iniciar com Months of the Year, com os meses do ano. Então eu vou repetir para vocês os meses que está aparecendo aqui na tela para vocês, e vocês repetem aí em casa comigo para relembrar a pronúncia desses meses, ok? Então vamos lá. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Tranquilo, né, pessoal? Acredito que vocês estejam lembrando aí dos meses do ano. Eu não vou dar a tradução porque são os mesmos que o português, certo? E vocês já sabem. Então vamos lá. Falando ainda sobre essa questão de datas, nós aprendemos, além de falar os meses, porque quando a gente fala de datas comemorativas, por exemplo, né, nós precisamos dizer o mês e o dia em que ela acontece. E quando a gente fala de datas, a gente usa os números ordinais. E nós aprendemos os números ordinais aqui. Então hoje nós também vamos relembrar algumas regrinhas dos ordinal numbers, dos números ordinais, certinho? Então vamos lá, acompanha aí comigo na tela. Então nós temos agora os primeiros números de 1 a 10. First, que é o primeiro, e assim vai seguir. Second, segundo. Third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth e 10th. Todos esses números, pelo menos a partir do quarto, vão terminar com TH, certo? Observem esse finalzinho porque ele é importante. Por que o finalzinho do número ordinal é importante? Porque eu vou usar as duas últimas letras para construir a abreviação. Então lembra que no português, para a gente fazer primeiro, a gente coloca uma bolinha lá em cima? Para fazer segundo, coloca uma bolinha? Se for primeiro, a gente coloca a letra A? Então, aqui no inglês é da mesma forma. A gente vai pegar as duas últimas letras da palavra e a gente vai usar para fazer a abreviação. É por isso que o first nós abreviamos com o número 1 e o ST, porque o first termina com ST, ok? Second vai ser abreviado com ND, third com RD e a partir do quarto é TH. Quando for números compostos, como é que a gente vai fazer? A primeira casa, que é a casa decimal, pessoal, vocês vão deixar no número cardinal. Apenas o segundo número é que vai ficar na forma ordinal. Observem comigo na tela aí, lá no número 20, aliás, no 20º, né? O 20º nós falamos 20th, certo? Ele é um número ordinal. Mas 21º, observa comigo na terceira coluna aí, lá no primeiro número, vai ficar 21st. 20 é número cardinal, é 20, e first é que está no ordinal. Então, sempre que vocês precisarem fazer os números compostos, números ordinais compostos, a primeira casa vai ficar em número cardinal e só a segunda que vai vir na forma ordinal, ok? Olha o exemplo de como falar dessas datas completas aí, ó. 5 de fevereiro de 2021, por exemplo. Em inglês vai ficar February 5th, 2021. Então, a gente usa uma ordem também invertida da ordem que nós usamos em português. Primeiro o mês, depois o dia e só no final que a gente usa o ano. Certinho? Então, ok. Vamos lá. Já que nós aprendemos agora, relembramos, na verdade, né, um pouquinho sobre as datas, vamos falar sobre holidays and celebrations. Vamos falar um pouquinho sobre os feriados e celebrações, né? Nós aprendemos muitos. Então, presentes em filmes, desenhos, seriados e propagandas, os feriados norte-americanos possuem uma fama extraordinária e, de certa forma, nos aproximam um pouquinho mais da cultura do país e do aprendizado da língua inglesa. Hoje nós conheceremos algumas dessas datas comemorativas. Então vamos lá. Iniciando falando sobre as datas comemorativas, nós aprendemos um pouquinho sobre a história do Valentine's Day. O que é o Valentine's Day? Bom, nos países de língua inglesa comemora-se o Dia dos Namorados, em 14 de fevereiro, no dia de São Valentim. Então aqui nós conhecemos como Dia dos Namorados, mas a data original é o Valentine's Day, que é o dia de São Valentim. Então é por isso que ela é chamada de Valentine's Day.
As pessoas costumam trocar cartões amorosos e se declarar para a pessoa amada nesta data. Vocês observem na data em cima que é diferente essa celebração, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, o Valentine's Day é comemorado no dia February 14th, 14 de fevereiro, que é justamente no dia de São Valentim. E no Brasil nós celebramos no dia 12 de junho, June 12th. Um pouquinho mais sobre o Valentine's Day, nós aprendemos sobre a história de São Valentim. Quem foi São Valentim e por que ele é usado como símbolo nessa celebração aí do Dia dos Namorados, né? Vamos relembrar então. Diz assim: o bispo Valentim viveu no Império Romano no século III. Na época, o Império estava envolvido em muitas guerras e poucos se alistavam como soldados para ajudar nas batalhas. O imperador Cláudio II pensou que o problema era o fato de ninguém querer abandonar suas esposas, noivas e namoradas para se arriscar numa guerra. Por isso, o imperador decretou que o casamento fosse proibido durante as guerras. Mas o bispo Valentim não concordava e continuou realizando casamentos, apesar da proibição. Quando a sua prática foi descoberta, ele foi preso e condenado à morte. Durante esse período, muitas pessoas lhe enviavam cartas e flores, contando-lhes que ainda acreditavam no amor e agradecendo pelos seus atos. Na cadeia, que ele se aproximou lá da filha dos carcereiros, essa filha dele era cega. E aí, por um milagre, ele restaurou a sua visão. Antes de ser executado, o Valentim escreveu um recado de despedida à sua amada e assinou de seu Valentim. Então é por isso que na cultura norte-americana, ser um Valentine de alguém no dia 14 de fevereiro é o mesmo que dizer que é ou que quer ser o seu namorado. Do seu Valentim, vem daquela assinatura, né? Então essa aí é uma breve explicação do fundo histórico dessa data, dessa celebração do Valentine's Day, ok? Não esqueçam também da diferença de datas. Vamos relembrar um pouquinho sobre o Independence Day. O que é o Independence Day? O Dia da Independência. Lembrando que nós temos, claro, cada país tem a sua independência, né? O Brasil nós celebramos no dia 7 de setembro, September 7th. Nos Estados Unidos, o Dia da Independência é July 4th, dia 4 de julho. A independência americana é uma das datas mais celebradas, visto que o povo americano é um povo muito patriota. Então aí diz: em 4 de julho comemora-se a assinatura da Declaração de Independência, marcando a independência americana do domínio britânico. O documento foi assinado em 1776, na Filadélfia. O 4 de julho é um dos feriados mais importantes para os americanos, que é celebrado com desfiles e festas familiares. Então, a data mais importante aí. Como que eles celebram? Os norte-americanos costumam celebrar o 4 de julho com as cores da bandeira, que é vermelho, branco e azul, e o país é tomado por inúmeros desfiles, pela queima de fogos de artifício e por churrasco em família. Geralmente, eles também gostam de decorar a casa, de saírem, fazer passeatas, entre outros. Então, é um dia bem patriótico, certo? Vamos falar um pouquinho também sobre Thanksgiving. Thanksgiving, pessoal, é uma daquelas celebrações que não são celebradas aqui no Brasil. Ela não é parte da nossa cultura, né? Mas é uma celebração interessante. Vamos relembrar um pouquinho sobre alguns detalhes. Primeiro, ela tem data diferente de ser celebrada entre os Estados Unidos e o Canadá. Lá nos Estados Unidos é comemorado no 4th Thursday of November, que é na quinta-feira de novembro. E no Canadá, Second Monday of October, é na segunda-feira de outubro. O que é o Thanksgiving? Trata-se de um dos mais tradicionais feriados americanos. Além de ser um dia no qual os estadunidenses se mostram gratos pela colheita e dádivas alcançada, a data é celebrada com uma refeição em família, o que inclui muitos pratos típicos da colheita local. Então, o Thanksgiving é aquele dia de agradecer, o dia que eles tiram para agradecer a boa colheita, ou seja, tudo de bom, as bonanças que foram recebidas durante o ano, né? E alguns pratos são bem conhecidos e algumas tradições também são feitas nesse dia. É o que a gente vai relembrar aí nesse texto, olha só. As pessoas costumam se reunir com a família e amigos mais próximos para fazer orações e agradecer por todas as conquistas. Há também missas, grandes festas, desfiles e celebrações para comemorar a data. A data também é conhecida como Turkey Day, que é o dia do peru, já que o consumo de peru neste dia é maior do que em qualquer outro dia do ano nos Estados Unidos. Outra coisa interessante também sobre o Thanksgiving é que o tradicional dia de promoção Black Friday acontece na sexta-feira, logo após o dia do peru.
Acredito que vocês já tenham ouvido falar sobre o Thanksgiving, porque faz parte daquele seriado bem conhecido que é Todo Mundo Odeia o Chris, né? Tem um episódio que fala apenas sobre o Thanksgiving. Então é mais ou menos aquilo ali mesmo. E ainda temos aí o Halloween. Halloween é uma celebração mundial, né? Todos os países praticamente celebram o Halloween e a gente vai aprender também, relembrar, né, um pouquinho sobre o fundo histórico do Halloween. Então vamos lá. O Halloween, também conhecido como Dia das Bruxas, é uma celebração típica da cultura norte-americana. De origem pagã, a tradicional festa ocorre anualmente todo dia 31 de outubro. Além dos Estados Unidos, outros países de língua inglesa, como Canadá, Escócia, Inglaterra e Irlanda, também comemoram esta data. Agora, o que está envolvido no Halloween? Muitos detalhes. O Halloween é uma festa de muitas simbologias, né? Ela tem muitas histórias por trás dessa celebração. Hoje a gente vai relembrar um pouquinho sobre o Jack-o'-lantern, que é uma das histórias que são fundamentadas aí pelo Halloween. Então reza a lenda irlandesa que Jack, o miserável, convidou o diabo para tomar uma bebida e não queria pagar a conta. Jack então pediu para que o diabo se transformasse em uma moeda. Tendo se transformado, Jack pegou a moeda, colocou no bolso ao lado de uma cruz de prata, impedindo que o diabo pudesse voltar à sua forma normal. O miserável disse que o libertaria sob a condição de não incomodar Jack durante 1 ano e que, quando morresse, o diabo não guardaria a sua alma. No ano seguinte, Jack enganou o diabo novamente, quando pediu para que ele subisse em uma árvore para pegar algumas frutas. Com o diabo já no topo, Jack entalhou no tronco uma cruz e disse que só o deixaria descer se dessa vez ele prometesse não perturbá-lo por 10 anos. Pouco tempo depois, Jack morreu. Como era uma figura miserável, Deus não permitiu que ele adentrasse o reino sagrado. O diabo cumpriu sua promessa, não ficou com a alma de Jack. Ao invés disso, fez com que ele ficasse vagando eternamente pelo limbo, com apenas uma queima de carvão para iluminar o seu caminho. Jack colocou a queima dentro de um nabo esculpido para preservar a chama e tem perambulado pela terra. E daí vem aquela imagem tão conhecida que é a abóbora, né, com aquelas caras, e dentro eles colocam uma vela para iluminar. Então isso aí é baseado, esse símbolo, né, o Jack-o'-lantern, que é o nome dessa abóbora, ela é baseada nessa história, ok? E é isso aí, pessoal. Hoje nós relembramos aí um pouquinho sobre datas, falamos sobre as celebrações, né? Então vamos fazer um exercising para ver como é que vocês estão lembrando aí. Então vamos lá. O primeiro, relacione os holidays and celebrations com as datas correspondentes. Então na primeira coluna nós temos as celebrações e na segunda coluna nós temos as datas. E aí, vocês lembram? Vamos fazer juntos então. Então na letra A tem Valentine's Day, letra B, Halloween, letra C, Thanksgiving e na letra D, Independence Day. E na segunda parte nós temos as datas, que é 4th Thursday of November, July 4th, February 4th, 14th e October 31st. E aí, conseguiram lembrar? Tá fácil, né? Então vamos lá ver a resposta. Valentine's Day é celebrado no February 14th, no dia 14 de fevereiro, que é o dia de São Valentim. Na letra B, o Halloween é comemorado, celebrado no October 31st, que é 31 de outubro. Letra C, Thanksgiving, depende lá se é americano ou canadense, né? Mas a data americana, 4th Thursday of November, é a quarta quinta-feira de novembro. E na letra D, Independence Day, também referente aos Estados Unidos, é celebrado no July 4th, 4 de julho. E para finalizar, leia a descrição e diga qual a data comemorativa ela se refere. Então, novamente, nós falamos aí de Valentine's Day, Halloween, Thanksgiving e Independence Day. Vamos ver as descrições e ver a qual data ela se encaixa. Então, na letra A, comemora-se a assinatura da Declaração da Independência, assinada em 1776 na Filadélfia. Tá facinho, né? As pessoas costumam trocar cartões amorosos e se declarar para as pessoas amadas nessa data em memória ao bispo São Valentim, defensor do casamento. Próxima, as pessoas costumam se reunir com a família e amigos mais próximos para fazer orações e agradecer por todas as conquistas. E por último, um dos símbolos mais famosos é o Jack-o'-lantern, que teve origem em uma lenda irlandesa antiga. Bom, vou até mostrar a resposta para vocês, porque essa está muito fácil, né, pessoal? Então vamos lá. Quando é comemorada a assinatura da Declaração da Independência? No dia da Independência. Então, Independence Day. As pessoas costumam trocar cartões amorosos? É dia de São Valentim, Valentine's Day. As pessoas costumam se reunir com a família e amigos mais próximos para fazer oração e agradecer? Thanksgiving.
E por último, que tem um símbolo famoso, que é o famoso Jack-o'-lantern, nós sabemos que é o Halloween. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para assistir outros conteúdos, ok? See you next class!